Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no canal. Hoje nós vamos falar de uma história bem assustadora. Vamos falar da história do boneco Robert. A história do boneco Robert. Um boneco que há mais de 100 anos assombra as pessoas pelo espírito maligno que habita dentro dele, em que inclusive inspirou a produção do filme Brinquedo Assassino, em que o boneco Chuck tem a alma de um serial killer em seu interior. Mas o que se sabe é que o modelo do boneco provavelmente foi fabricado pela empresa alemã chamada Steiff Company por volta de 1900, o que indica que foi o pai do garoto que deu o boneco de presente para ele, depois de viajar para a Alemanha. Já outros dizem que foi o avô dele que deu o boneco. O boneco foi entregue de presente a Robert Eugene Otto por uma das jovens empregadas da família, que vivia em Key West, na Flórida. A empregada, descontente e insatisfeita com a vida que tinha e com a forma que era tratada pela família de Robert, colocou um feitiço no boneco. Os moradores locais contaram que na época em que a tal jovem era uma feiticeira e praticante de voodoo e que mexia com magia negra. Então, foi daí aonde tudo começou. O menino Robert, ou Jim como ele era chamado, ele resolveu dar o seu próprio nome ao seu boneco e pediu para os seus pais e para outras pessoas que o chamassem de Jim. O menino amou demais o presente, assim como qualquer outra criança quando ganha seu brinquedo mais desejado. Na época, não existia a diversidade de brinquedo que encontramos hoje por aí. Então, mesmo que o boneco seja esquisito atualmente, naquela época era normal. Robert gostou tanto do boneco que o batizou com seu próprio nome e o vestiu com suas próprias roupas. O menino criou um laço tão forte com o boneco que para qualquer lugar que ele ia, ele carregava o boneco junto com ele. A história conta que o menino era visto pelos pais dele conversando com o boneco diversas vezes, sussurrando para ele. Uma certa vez, quando o menino fez 10 anos de idade, ele acordou de madrugada em seu quarto e viu que o boneco estava lá sentado aos pés da cama, olhando para ele. Não se sabe o que exatamente aconteceu depois disso, apenas que os pais do menino foram acordados pelos gritos de medo e barulho de móveis se movimentando. Ao entrarem no quarto, os pais do menino encontraram uma bagunça sem tamanho. O quarto do menino estava todo revirado e o menino muito assustado, tentando se esconder. O menino não conteve as palavras e culpou o boneco, falando toda a verdade do que havia acontecido. Depois disso, não importava o que acontecesse de ruim ou de estranho, o menino sempre culpava o boneco. Às vezes os pais do menino encontravam vários brinquedos mutilados pela casa. Tinha até a história do encanador que foi fazer alguns consertos na casa e um dia ouviu várias risadas de criança pela propriedade. O problema é que não havia ninguém na casa além dele mesmo. O encanador rodeou a casa inteira para ver se havia alguém, mas a única coisa que ele encontrou foi o boneco. Quando o encanador piscou os olhos, o boneco já estava em outro lugar da casa. Os objetos próximos a ele já tinham sido jogados para longe. Mas talvez o caso mais assustador envolvendo o boneco tenha acontecido depois disso. Preocupada com a bagunça que o boneco Robert supostamente estaria causando na casa, uma tia de Jim deu a ideia para os pais do menino de guardar o boneco em uma caixa e trancá-la no sótão. E assim foi feito. Mas coincidentemente, a tia do menino foi encontrada morta em sua cama na manhã seguinte. Os médicos alegaram que ela foi vítima de derrame. Mas será que foi bem isso mesmo o que aconteceu? A família não acreditou muito nisso. O boneco Robert voltou para o quarto de Jim para evitar mais problemas. O tempo se passou e o menino cresceu e mudou de casa. E estudou na Academia de Belas Artes de Chicago e depois em Nova York. E acabou se casando. Mas a pergunta é: mas e o boneco? O boneco foi deixado de lado durante esses anos todos, mas nunca foi esquecido depois da morte de seus pais.
Jim ficou com o casarão da família em Key West, para onde se mudou com sua esposa enquanto trabalhava como artista. O boneco Robert ganhou um quarto no sótão da casa, com móveis de brinquedos, mas a esposa de Jim não gostava nada dessa situação. A relação do marido com o boneco era muito estranha para ela. Ela inclusive chegou até mesmo a pedir a seu marido que deixasse o boneco trancado dentro do seu quarto. Só que dessa vez, quem não gostou da situação foi o boneco. A história conta que o boneco tentou fugir da sua prisão diversas vezes. Algumas vezes ele conseguia fugir e ficava sentado perto da janela. Quem passava pela rua conseguia vê-lo tranquilamente, só que não era uma visão muito agradável. Dizem que as pessoas evitavam passar por lá para não ter que ver o boneco, porque ele ficava mudando de posição, observando as pessoas nas janelas. Só que não era só do lado de fora que ele incomodava. No lado de dentro ele era muito pior. Os visitantes diziam que ouviam passos no sótão e viam móveis se arrastando sozinho. Antes de morrer, a saúde de Jim estava muito debilitada. Em parte de seus últimos momentos de vida, ele passava conversando com seu boneco no sótão. Jim acabou morrendo em 1974. A casa que ele morava acabou sendo vendida para uma mulher chamada Myrtle Reuter, que morou com o boneco Robert por 20 anos e também passou por momentos difíceis. Então ela acabou doando o boneco para um museu em 1994. Dizem que para tirar uma foto com o boneco no museu é preciso pedir permissão antes. Em caso contrário, o boneco acaba amaldiçoando a pessoa. Diversas cartas chegam todos os anos, com diversas pessoas pedindo desculpa, alegando que foram amaldiçoadas pelo boneco. O boneco está até hoje no museu e mede em torno de 1 metro de altura. Bom pessoal, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem aquele like, não esqueçam de se inscrever e não esqueçam de clicar no sininho. Tá ok, pessoal? Até a próxima e fiquem todos com Deus.